Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo, que vocês estejam, animados para essa nova semana de aprendizagem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de geografia e depois a outra aulinha é de português. Bom, nós estamos entrando nas atividades econômicas da região sudeste. Nós já falamos sobre algumas e agora a gente está falando da indústria. Na aula passada, eu pedi que vocês fizessem uma leitura do texto que fala sobre a indústria. A região sudeste é a região mais industrializada do país. Lembrando que o nosso país tem 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós já estudamos 3 delas, Estamos finalizando a região sudeste. Daqui a pouco a gente vai conhecer as demais. E a região sudeste, apesar de ser uma região muito industrializada, com uma enorme população, quando a gente vê os aspectos territoriais dela, nós percebemos que o território dela não é tão grandioso assim. E por que as pessoas vêm para cá? Por que a população aqui é muito grande? Principalmente no estado e mais concentrada ainda na cidade de São Paulo. Por causa das oportunidades de trabalho, você tem muitas indústrias na região sudeste que possibilita, que faz as pessoas saírem de outras regiões para tentar uma qualidade de vida melhor, uma oportunidade de vida melhor para a sua família. Na aula passada, eu pedi que vocês lessem aí o textinho da página 261, Vamos dar uma olhadinha rápida nele? O Sudeste concentra mais da metade de toda a atividade industrial do país. Então, só nessa região você tem a metade da situação industrial, metade do número de indústrias do país. Os demais se dividem nas outras 4 regiões. Observe o mapa abaixo. Então, vamos observar. Quando fala do mapa abaixo, deixa eu já quis mostrar para você, é esse mapinha aqui. Então, na legenda, vamos ver, número de empresas, quando você tem um círculo bem maior, 55 mil aproximadamente, depois 20 mil, 10 mil, 5 mil e mil, E mil. Você percebe que São Paulo, o estado de São Paulo, é o que mais se concentra em empresas. E olha bem a nossa região em relação às demais. As outras, o número de indústrias são muito pequenos, mas na nossa região não. Em destaque para o estado de São Paulo. A região sul, também tem indústrias, bastante indústrias pelo número de estados que ela tem. Mas a maior atividade industrial se encontra na região sudeste. Então vamos lá. As indústrias de transformação é a mais desenvolvida do Sudeste. O que são indústrias de transformação? São aquelas indústrias que pegam a matéria-prima e transformam em um novo produto. E no estado de São Paulo está localizado o maior parque industrial da América do Sul. Então, não só em relação ao nosso país, mas em relação à porção da América que nós fazemos parte, da América do Sul. Então, vamos ver quais são as principais indústrias. A metalúrgica, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A automobilística, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A petroquímica, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A naval, no Rio de Janeiro. A aeronáutica, em São Paulo. De materiais elétricos e eletrônicos em São Paulo. Há indústrias de produtos alimentícios, têxteis, de fumo, entre outras. Têxteis tem a ver com roupa, Alimentícios, a gente já conhece. Tem a ver com alimentos, por exemplo. As indústrias de frigoríficos, as indústrias que vêm aí carnes, alimentos congelados, iogurte, tudo isso. Só que você tem aí um dos maiores parques industriais da América do Sul, onde essa história já começa há muito tempo. Você viu no textinho da página 262 os impactos do café.
você vai começar a estudar essa era do café lá em história. E a gente já está vendo aqui em geografia. Então, olha bem o que está falando aí. São Paulo foi um dos primeiros estados a se industrializar e até hoje concentra o maior número de indústrias no Brasil. Esse pioneirismo, ou seja, se tornou o primeiro, está relacionado à produção cafeeira, pois a riqueza acumulada pela exportação do café impulsionou a industrialização. A gente entrou lá em história, num período imperial, Dentro desse período, nós vamos estudar algumas outras riquezas que o Brasil teve. E aí chegar até a República, E uma das, que a gente está no período imperial, depois vamos estudar um pouquinho no período republicano. E uma das riquezas vem ser o café. Uma época dos barões de café, onde você tem uma exportação muito grande desse produto, que traz um lucro muito grande, principalmente para os donos das lavouras de café, do cultivo do café. E aí, onde você tinha as principais fazendas de café, foi ali também acrescentando algumas mudanças. Você tem as primeiras ferrovias para esse transporte do produto, para ligar as regiões cafeeiras aos portos, para permitir assim de uma forma mais tranquila a exportação. E com isso aquela região foi se desenvolvendo, onde foram os primeiros a se colocar a indústria. Você teve barões do café que incentivaram essa industrialização, porque você ter mais pessoas trabalhando quer dizer que teriam mais pessoas comprando as coisas e o comércio iria se movimentar. Então, olha só a posição privilegiada, a proximidade entre as fazendas produtoras de café e a cidade de Santos, onde se localiza um dos principais portos do país. Favoreceu o cultivo desse produto nas terras paulistas, o que contribuiu com o crescimento econômico da região. A principal linha de trem conectava São Paulo a Santos, onde o café era comercializado e embarcado nos navios. A rede ferroviária, construída para atender ao comércio da cultura do café, contribuiu posteriormente para a distribuição dos produtos. As indústrias eram instaladas em São Paulo por causa das facilidades do sistema de transporte. Por isso mesmo que as principais indústrias se localizaram ali, no primeiro momento. Por quê? Porque você tem uma via de transporte que te permitisse de uma forma mais fácil ligar um lugar ao outro, chama a atenção e facilita os industriais e as atividades industriais. Por isso mesmo, muitas atividades industriais se concentraram no estado de São Paulo, porque as primeiras ferrovias foram realizadas ali. Além disso, como as linhas do trem tinham como principal destino São Paulo, nessa cidade se concentraram serviços essenciais, como bancos. Essa infraestrutura também influenciou a concentração de fábricas na cidade. E aí, a gente tem uma mão de obra que foi muito importante para esse processo industrial nesta região, que foi a mão de obra dos imigrantes. Quando você tem a finalização, você tem, acabou-se a escravidão, infelizmente, muitos dos senhores do café, muitos lugares de trabalho onde utilizava o trabalho escravo, não ficaram com as pessoas que foram escravizadas. Essas pessoas foram para a rua, tendo que começar do zero. Eles não pensavam em pagar por elas, para elas, um trabalho que elas realizavam até então, de forma forçada e de graça. Então eles começaram a contratar os imigrantes. E com isso, com as crises que alguns países estavam tendo em relação à economia, muitos imigrantes vieram concentrar aqui no Brasil. E eles trouxeram consigo uma experiência da indústria, porque muitos países de qual esses imigrantes saíam já realizavam atividade industrial. Então, a sua experiência foi muito importante e fundamental para a realização das atividades industriais.
e eles foram trabalhar tanto em alguns momentos nas lavouras, mas também nas indústrias, pela experiência que tinham. Olha, no segundo parágrafo, que vocês já leram aí, a página 263, está falando sobre isso. Essas pessoas tiveram um papel importante na industrialização de São Paulo, pois utilizaram sua experiência profissional no setor industrial paulista. Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte dos operários das fábricas era de origem estrangeira, principalmente italiana.